O que acontece quando a sua máquina é pequena demais para injetar a peça que você está trabalhando? Você já ouviu falar do recurso de intrusão? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Antes de entrar no conteúdo do vídeo de hoje, que é a respeito de intrusão, como a gente falou no começo, o que é esse recurso e quando utilizá-lo, eu preciso dar dois recados muito importantes para você. O primeiro deles é para você ficar atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Como sempre, tem link para curso online, tem link para e-book grátis, tem uma série de informações, canal de Telegram para você participar, para se tornar membro, apoiador aqui do canal e também para você ficar atento a todos os meus canais parceiros, ao meu canal aqui no YouTube e aos meus canais parceiros. Todos os links deles estão aqui na descrição também. O canal da Pensei Nisso, o canal da Projetos de Mestre, da Plastic Solutions, da Talk Plast, enfim, uma série de canais que são parceiros aqui e que, como você já deve ter assistido no meu último vídeo, vamos participar todos juntos de um grande evento para a nossa indústria, transmitindo conhecimento para todos vocês. Vão ter algumas mudanças com relação ao nome, a gente teve que fazer algumas adaptações, mas em breve vai sair mais uma série de informações a respeito desse programa, desse evento. Então fique ligado aqui no meu canal e em todos os canais parceiros, como eu falei, o link para todos esses canais está aqui na descrição também, para você ficar sabendo e poder participar desse evento que vai ser muito legal, tá certo? Então vamos lá, vamos entrar no assunto do nosso vídeo de hoje, que é o processo, ou o recurso, na verdade, de intrusão das máquinas injetoras. O que é o recurso de intrusão? Normalmente, a gente dimensiona uma máquina injetora para ter capacidade de injeção suficiente para preencher a peça que você vai moldar e ainda sobrar uma quantidade de material no canhão da máquina. Por uma série de razões, a gente já discutiu a respeito de capacidade de injeção num vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir a esse vídeo aqui no meu canal. Agora, existem algumas situações em que pode acontecer que o molde ele seja um pouco maior, ele tem um volume de injeção um pouco maior do que a sua capacidade de injeção, que é a capacidade de injeção da sua máquina. E por uma série de razões também pode não ser interessante partir para uma máquina maior, por uma questão de custos, por uma questão de produtividade, por uma questão de disponibilidade, enfim, existem uma série de razões para que você opte por continuar com aquela máquina que você está utilizando, ainda que ela tenha uma capacidade de injeção um pouco menor do que o seu molde necessita para preencher totalmente a peça. Nesses casos, existe um recurso que praticamente todas as máquinas de injeção modernas possuem, que se chama intrusão. E o que é intrusão? Ao contrário de uma máquina injetora que dosa um material e depois, com um movimento de rotação da rosca, e depois com um movimento de pistão, injeta o material dentro da cavidade, a máquina vai fazer a movimentação, vai gerar fluxo, vai gerar pressão de injeção, movendo o material para dentro da cavidade do molde com o processo de rotação, com o movimento de rotação da rosca, fazendo com que o material então flua para dentro da cavidade, preenchendo uma porção do molde e depois completando a injeção, gerando pressão de injeção e de recalque, aí sim com o avanço da rosca. Para ficar um pouco mais claro como é que é esse processo de intrusão, eu vou passar duas animações agora para você, comparando o processo de injeção tradicional com o processo de intrusão, para que você possa ter uma ideia. Então vamos lá, na tela. Bom, está aqui na tela então, você tem o esquema de uma injetora aí representado, você tem o funil, a rosca, o canhão cortado aqui e o molde também cortado ao meio. E como é que inicia então o ciclo de moldagem no processo de injeção? Na verdade, não tão convencional como se costuma mostrar, mas normalmente é assim que o ciclo se inicia. Então, use sua criatividade, imagine essa rosca rotacionando. Ela vai começar a rotacionar, vai começar a dosar o material que vai sendo alimentado nessa rosca, plastificar esse material, e ele vai ser acumulado na frente da rosca, na ponta do canhão, já fundido, pronto para ser injetado. Uma vez que você tem a quantidade necessária de material já dosada,
essa rosca vai ter um movimento de pistão, de avanço, sem rotação para frente, empurrando esse material, gerando pressão de injeção, gerando um fluxo de material para dentro dos canais de alimentação e para dentro das cavidades do molde. Ela vai continuar mantendo uma certa pressão pelo tempo de recalque. Depois que se encerrou esse tempo, o material vai trocar calor com o molde, a peça vai se solidificar e ao fim desse processo a gente pode abrir o molde e extrair a peça completa. Esse é o processo de injeção tradicional, normal, como a gente está acostumado na grande maioria das máquinas injetoras. Vamos dar uma olhada agora como seria um processo com o recurso de intrusão ativado. Então está aqui, a gente vai simular agora o processo de intrusão. Nesse caso aqui, a gente já dosou a máquina, então você repare que a rosca já rotacionou, o material já foi acumulado na ponta do canhão, na ponta da rosca ali, está pronto para ser injetado. Mas lembre, a nossa cavidade ela é um pouco maior do que a capacidade de injeção desse cilindro. Então o que a gente vai fazer? Ativando o recurso de intrusão, nessa posição que está agora, com a rosca já dosada, né, já recuada, a rosca vai continuar rotacionando, ela vai gerar um movimento de rotação, gerando pressão na cavidade, na ponta da rosca, nesse material que está acumulado na ponta da rosca, porque a gente está alimentando, está plastificando mais material e transportando esse material para frente, então vai se gerar uma pressão, e com isso o material vai passar a fluir para dentro da cavidade do molde com a rotação da rosca. Note que a rosca permanece recuada. E após a gente preencher uma certa quantidade que seria o suficiente para cobrir a diferença entre o volume de injeção do meu molde necessário para preencher o meu molde e a capacidade de injeção da máquina, aí sim a máquina realiza o movimento de avanço da rosca como pistão para terminar o preenchimento da peça com injeção tradicional. Quando bem regulado esse processo, a gente praticamente não tem uma distinção ou uma interrupção do fluxo de material. O fluxo de material é contínuo para dentro da cavidade do molde, passando desse processo de injeção com rotação da rosca para o processo de injeção tradicional com o avanço linear da rosca. Então com essas animações eu espero ter deixado claro para você como que é a diferença entre utilizar ou não o processo de intrusão, tá certo? Muito bem, agora por que então a gente utilizaria esse processo de intrusão, esse recurso das máquinas? Como eu falei, normalmente ele é utilizado para se injetar peças que são maiores, que têm um volume maior do que a capacidade de injeção da máquina. Existem alguns processos especiais de injeção que a máquina só trabalha nesse regime. Então, alguns processos de injeção em carrossel, alguns processos de injection blow molding, as máquinas não possuem esse movimento de recuo da rosca, ela simplesmente ela trabalha como se fosse uma extrusora fazendo o fluxo do material para dentro dos moldes. Mas as máquinas injetoras tradicionais possuem esse recurso e você pode ativar ou não. Existe uma série de controvérsias a respeito desse tipo de recurso, de utilizá-lo ou não, se ele pode causar algum tipo de problema ou não para as peças. E foi feito um estudo, que eu vou deixar o link para você acessar aqui na descrição do vídeo também, com polímeros de engenharia, para avaliar as propriedades mecânicas das peças injetadas utilizando esse recurso de intrusão, comparando as mesmas peças injetadas por injeção tradicional. E o que eles encontraram nesse estudo é que, de fato, não houve uma diferença significativa nas propriedades mecânicas das peças. A minha ressalva com relação a esse estudo e com relação ao processo de intrusão é que, principalmente esse estudo, não ficou claro que tipo de peça foi utilizada para fazer a medição das propriedades mecânicas. Eu imagino que deva ter sido uma peça bastante simples, como, por exemplo, corpos de prova. E a minha dúvida é, e como fica isso com relação a peças mais complexas? Com relação a polímeros de engenharia, o próprio estudo já cobriu essa questão, inclusive materiais reforçados com fibra de vidro e etc. Agora, o meu ponto aqui é, com o recurso de intrusão acionado, ainda é possível você preencher peças complexas que vão exigir alta pressão de injeção ou alta velocidade de injeção sem comprometer tanto as propriedades mecânicas da peça e sem comprometer a aparência superficial da peça? Eu já tive muitos casos em clientes que utilizaram o recurso de intrusão com muito sucesso, mesmo em polímeros de engenharia, e já tive outros casos em que eu vi esse recurso sendo utilizado, gerando problemas principalmente superficiais nas peças,
de um acabamento superficial ruim, linhas de emenda que não se formaram adequadamente, devido talvez a uma forma de ajuste do recurso de intrusão não adequada, ou talvez ao próprio uso desse recurso. O fato é que eu já tive casos tanto positivos quanto negativos do uso da intrusão. E esses problemas superficiais, principalmente aqueles de linhas de emenda, podem depois se traduzir em problemas mecânicos nas peças, sim. Então é um tipo de recurso que existe, está disponível nas máquinas injetoras, mas na minha opinião deve ser utilizado com muita cautela, muito cuidado, muito bem ajustado para você ter esse fluxo ininterrupto de material e principalmente ser utilizado principalmente com peças que não tenham tantos requisitos mecânicos ou estéticos, superficiais, ou que sejam peças de geometria mais simples, não peças muito complexas, cheias de nervuras, peças com insertos, ou mesmo peças de paredes finas. Evitar esse tipo de... evitar usar o recurso de intrusão nesse tipo de peça. E qual é a sua opinião? Deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo dizendo se você já usou o recurso de intrusão, se você acha que ele é interessante ou não, e coloca a sua opinião a respeito de algumas outras recomendações para o uso ou não desse tipo de recurso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado no seu dia a dia a solucionar algum problema, a desenrolar algum projeto. Fico muito curioso para saber a sua história e como esse vídeo te ajudou no seu trabalho. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar pelo processo de injeção de termoplásticos, profissionais da indústria de moldagem, da indústria de moldes, da indústria de projetos, profissionais da academia, professores, alunos, pesquisadores e todas aquelas pessoas que possam se interessar pelo assunto. Compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, para a gente atingir a maior quantidade possível de pessoas. Lembra de deixar a sua curtida aqui nesse like para deixar esse vídeo mais relevante, fazer o seu comentário, contar a sua história aqui embaixo e continue ligado aqui no canal para ter mais informações a respeito do nosso próximo evento que vai acontecer em breve, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, muito especial para todos os profissionais da nossa indústria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.